Então, quem te colocou para dar aula no seminário foi o Odair. Foi o Odair, Eu acabei de me formar, não tinha nem me formado. Eu estava quase, praticamente no último ano, ele já colocou para dar aula. Eu falei, tá Poxa, que bom. legal. Porque geralmente a gente conversa com o pessoal e o pessoal sempre era o Dr. Paulo, Pastor É, Enéas, alguém que... não, foi o Odair que me colocou lá. Ah, poxa, legal. O Mas Odair foi meu padrinho. você já estava estudando no seminário quando Já você... tava me formando, já estava no finalzinho, me formando, aí ele me chamou lá para dar aula. Poxa, legal. E ele colocou você para dar aula de gestão eclesiástica, porque ele sabia que você já era do ramo de empresas, executivo. Na verdade, assim, na verdade, eu sou de ciências exatas. Eu comecei com ciências exatas, fiz engenharia química e trabalhei 18 anos uma multinacional que foi sendo vendida, né? E aí acabei trabalhando em 4 empresas diferentes, né? Uhum. E aí eu peguei uma experiência grande, eu morei no interior de São Paulo, viajava a América Latina inteira, né? Era responsável pela América Latina. Depois, Caramba. quando foi sendo comprado, aí eu fui responsável pela operação mundial de algumas linhas de produto das empresas novas lá. E aí, naquela época eu falei assim, puxa vida, eu tenho uma tendência, um amigo meu que trabalhava comigo e eu disse, puxa, a gente tem uma tendência a ter uma empresa própria, né? Uhum. E aí nós começamos a estudar administração de empresas, comecei a fazer um mestrado na PUC, né? E aí eu continuei, depois começamos praticamente a gente começou a empresa, né? Colocamos um terreno enorme, 3.000 metros, para construir uma fábrica e tal. E aí no final ele falou, olha, Marcelo, eu não... meu negócio é ser presidente da empresa que a gente trabalha, então não dá, eu não quero, então fica você. Eu falei, tá bom. Aí eu pedi demissão, depois de 2 anos pedi demissão e eu comecei uma empresa própria. Eu tinha feito, até pelo fato de trabalhar naquela empresa na área de marketing, fiz SPM. A SPM não existia, era um barraco assim, a SPM na época, né? Hoje é uma potência, né? E aí eu fiz SPM, depois comecei a trabalhar com uma empresa própria de produtos de limpeza. Uhum. E aí nós começamos a ter, eu havia pedido demissão, era executivo e tal, e comecei com a minha esposa, Cláudia, e aí a gente começou a ter problemas sérios na área financeira, e aí eu fui provado realmente por Deus, né? A minha origem é humilde, eu nasci onde é a Cracolândia hoje, né? Sim. E minha mãe, quando ficou grávida, meu pai falou, eu estou indo embora. E foi Nossa. embora e ele falou, olha, eu fui rejeitado no útero, na verdade, né? Aham. Minha mãe tomou conta sozinha e eu vivi nesse meio aí durante 22 anos, né? Uhum. E não era evangélico, na época era tudo menos... Estudava em colégio de padre, mas era tudo, né? Que vinha a gente era, né? É. E aí acabou, mas Deus tinha um propósito desde aí, né? Aí eu me formei, tirei minha mãe de lá, a gente foi morar na aclimação e tal, e aí comecei a minha vida profissional. Morei no interior de São Paulo, morei em outros lugares também, e aí acabei ficando experiente. Eu falei, bom, eu vou começar a empresa bem, né? Uhum. E aí no final acabou não sendo assim dessa forma. Na época eu me converti nessa época, foi em 1996, 97, aí me Uhum. converti. Aí a Cláudia e eu passamos por dificuldades muito grandes, né? Nosso apartamento foi leiloado, foi um problema. Tava E nesse processo de início da de empresa. início da empresa e Uhum. complicado, puxa, a gente, assim, Deus não deixou faltar alimento na nossa mesa, né? Uhum. E aí na época eu falei assim, puxa vida, o que eu faço, né? E começamos a trabalhar, e de repente eu fui num curso, olha que louco isso aí. Eu fui num curso de produtos de limpeza, o Sebrae tinha começado uma parceria com a USP, né? Uhum. E fui no primeiro curso de produtos de limpeza. Aí cheguei, entrei, os professores da USP, da área de polímero, outros da área de não sei o que, eles começaram a dar aula e os alunos começaram a se revoltar com os caras. Aí no intervalo eu falei, cara, vocês não estão indo bem, né? Ele falou, putz, não sou, eu sou de uma área que não tem nada a ver com isso, esse aqui também, a gente tem áreas diferentes, né? Ele falou, o pessoal falou, dá aula aí pra gente. Eu falei, cara, tudo bem, eu já dava aula antes, né, para outras coisas.
Eu falei, mas então também não pode cobrar o meu ingresso aqui, né? Aí eu dei aula, a USP me contratou, eu fiquei durante 3 anos dando aula e eu assim, eu não queria, porque quando eles me chamaram, eu disse, não, não vou dar aula para concorrente, né? Aham. Mas o pessoal falou, mas são micro e pequenas empresas, você fez a sua dissertação de mestrado em cima de micro e pequena empresa, tal. Eu falei, não, mas não vou ajudar o concorrente, né? Aí eu orei e Deus falou assim, vai lá que eu quero você lá. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, né? E dei 3 anos de aula para concorrente, né? E ajudei muita gente que estava com problemas sérios, os caras não tinham conhecimento nenhum, tinha cara que estava, da mesma forma que eu estive, né? Ele estava também. Uhum. E com isso eu consegui algum subsídio, porque o Sebrae pagava bem, né? E aí conseguimos algum subsídio, aí a empresa foi crescendo, tudo. E eu fiz cosmética depois, porque eles disseram, ó, dá aula de cosmetologia pra gente. Aí eu fiz cosmética também, cosmetologia, né? E aí comecei o Seminário Teológico Batista Nacional, fiquei lá os 4 anos, depois aí comecei a dar aula, aí fiz integralização lá na Metodista e aí tô até hoje aí dando aula aí pro pessoal. Caramba, já são então 10 anos dando aula. São 10 anos. E aí chegou um Caramba. momento que eu trabalhei muito com lavanderias, né? E Aham. aí eu orei a Deus e o Senhor sinalizou que eu tinha que contribuir com o mercado de lavanderias de uma outra forma. Aí eu falei, puxa vida, eu sempre quis fazer um doutorado, né? Aí fiz um doutorado na USP, com foco em micro e pequenas lavanderias. É um trabalho inédito. O primeiro que eu fiz quando fiz dissertação também não tinha. Eu busquei nos bancos de dados, não tinha sobre o Poxa, micro e legal. pequeno empresário químico, né? E esse outro foi sobre o segmento de lavanderias. Até hoje eu estou usando a tese, vai ter todos os congressos que tem aí, eles são baseados na tese de doutorado. Então, foi uma contribuição aí pro segmento aí. Poxa, que legal. Hoje. E aí, então, hoje eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando eu era executivo, viu falar, né? Aí hoje estou na Associação Brasileira de Lavanderias, da diretoria de marketing lá com o pessoal. E agora nós estamos disputando uma chapa lá na Fiesp, para a Zona Leste, chapa 2, como conselheiro lá da Fiesp também ajudando. E na igreja eu tenho 5 ministérios. O meu ministério é de ensino, né? Então eu dividi o ministério em 5 partes aí, né? Aham. Uma na área de ensino mesmo, ensino bíblico, né? EBD. O segundo na área de disciplinas que são meio diferentes aí, né? Então, geografia bíblica, arqueologia, tudo isso, né? Levando um pouquinho do seminário para dentro da igreja. Seminário para a igreja. E aí, a terceiro, que é um dos ministérios principais, é com micro e pequeno empresários cristãos. A gente vai montar um ministério forte para isso. Eu preciso ter um pouco mais de tempo para isso, mas eu quero montar um ministério bem forte com micro e pequenos empresários cristãos, né? Ah, pode ser o médio? Não, só o micro e pequeno, né? Que ele tem uma realidade diferente, esse é o outro ministério. Depois, a parte de usos e costumes, né? Eu dei um foco em gastronomia bíblica, né? A gente dá aula de gastronomia bíblica e agora minha filha me ajuda, nós damos aula de gastronomia medieval, né? Que é na época Poxa, da legal. história da igreja, né? Então, trabalho em cima disso. E na área de gestão, nós estamos... Assim, eu acho uma coisa, Ítalo, eu acho que o jovem hoje ele está meio desorientado, ele não tem um plano de vida, né? Sim. Então, tem um dos ministérios chamado de Planejamento Estratégico Pessoal Cristão. Né? Então, nós queremos falar com os jovens que estão começando, até com o cara que já é mais velho e não sabe onde ir na vida, né? Tem um ministério em cima disso. E o último é o Ministério de Finanças Pessoais e Familiares. Como a gente sofreu muito, né, e eu acabei dando uma especializada na área de finanças também, aí nós estamos... Então, são 5 ministérios, todos na área de ensino, né? O ministério, né? Caramba. Tudo ensino. E esses ministérios se desenvolvem todos dentro da sua igreja. Dentro da igreja. Eu tô agora, mudei de igreja, né? Porque a igreja abriu para esses 5 ministérios. Eles têm a Igreja Batista de Perdizes tem como se fosse um ministério grande, né, chamado Instituto Perdizes, e esse Instituto Perdizes ele consegue absorver todos os 5 ministérios. Né? Ah, poxa, legal. Começou a pandemia, eu comecei na igreja, mas começou a pandemia, mas eu ainda consegui dar um curso de gastronomia bíblica e eu ajudo na EBD todo domingo, né? Então
por enquanto nisso. Mas depois nós vamos expandir para os outros 3 ministérios aí que faltam. Poxa, legal.